Amém, queridos? Ainda de pé, vamos estar lendo um texto bíblico que Deus quer compartilhar aos nossos corações nesta manhã. Nós vamos estar lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 26, dos versículos 36 a 46. Evangelho de Mateus, capítulo 26, dos versículos 36 a 46. Amém? O texto diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Os irmãos podem se assentar. Queridos, o ministério de Jesus, ele vinha sendo encaminhado para o momento final dele como homem aqui na terra. Jesus, durante já quase 3 anos e meio, estava ministrando sobre a vida de muitas pessoas, trazendo a revelação do que ele significava, da salvação que ele significava para as pessoas. O ministério dele realmente foi um ministério transformador aqui nesta terra em que vivemos. Existe um marco antes de Jesus e após Jesus. E tudo aquilo que ele fez marca tremendamente as nossas vidas. Mas Jesus estava vendo o ministério dele se encaminhar para um momento muito complicado. Apesar de Jesus ser 100% homem, 100% Deus, perdão, mas Jesus também era 100% homem. E como homem, nós estamos sujeitos a limitações, a emoções, a tantas coisas que acontecem na nossa vida. E este momento, na vida de Jesus, foi um momento marcante. E essa experiência que ele passou nesse Getsemane, é uma experiência que nós precisamos passar nas nossas vidas. O Getsemane representa um encontro profundo com Deus, algo assim sobrenatural, onde as nossas vidas são marcadas, como a vida de Jesus como homem foi marcada ali naquele momento. E esse é o tema da nossa mensagem, a experiência do Getsemane. Amém? Eu gostaria que você falasse para a pessoa que está do seu lado, você falasse para a pessoa que está atrás de você: vamos passar por uma experiência no Getsemane. Vamos passar por uma experiência no Getsemane. E aquilo que marcou Jesus naquele momento, pode marcar a sua vida nessa manhã.
aquilo que marcou Jesus, pode trazer uma transformação, pode trazer uma certeza, pode trazer uma cura, pode trazer uma revelação para você. Porque o Getsemane é um lugar de experiências tremendas com Deus, onde nós rasgamos o nosso coração, onde nós abrimos a nossa mente, a nossa alma, mas principalmente aonde nós temos uma ligação espiritual completa com o nosso Pai. Esse é o verdadeiro Getsemane que nós precisamos passar na nossa vida. Getsemane era um jardim que ficava próximo de Jerusalém. Era um jardim de oliveiras, um lugar onde Jesus estava sempre se dirigindo para orar, porque era um lugar calmo, um lugar onde não existiam agitações. E o significado de Getsemane é prensa do azeite. Mas essa prensa pode ser uma prensa abençoada na sua vida. Quando você se dirige ao Getsemane, isso pode ser bênção na sua vida. Na realidade, é uma certeza de bênção na sua vida. Porque quando nós somos prensados, quando nós somos moídos, com certeza nós saímos pessoas melhores dessa experiência. E Jesus estava ali vivendo um momento de grande tensão emocional, como diz o versículo 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus ele estava passando por um momento de grande agonia emocional. E nós temos uma leve ideia daquilo que Jesus estava passando quando nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 44, e o texto fala assim: estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus ele passou por uma hematidrose, que é um fenômeno que ocorre quando os vasos sanguíneos muito dilatados pressionam as glândulas sudoríparas. Com o rompimento dos vasos, o sangue invade essas glândulas. E essas glândulas é que secretam o nosso suor. E o sangue misturado com o nosso suor é expelido do nosso corpo. Com certeza essa é uma experiência que nós não temos a dimensão de como deve ser. Porque eu não passei por essa experiência. E eu creio que muitos de nós não passamos por essa experiência, mas é uma experiência que a medicina diz que é um momento de grande tensão emocional pela qual a pessoa está passando. E é interessante que Jesus ele estava ali, mas Jesus ele foi na direção do Getsemane. E o Getsemane era um lugar que ficava a sudoeste no Monte das Oliveiras. E quando nós paramos para olhar os textos bíblicos, quando nós paramos para ver tudo aquilo que acontece na palavra de Deus, nós podemos ver que grandes homens de Deus, que pessoas tiveram grandes experiências nos montes, nos lugares altos. O monte, independente de um lugar físico, ele fala de nós estarmos numa posição de sensibilidade ao ouvirmos aquilo que Deus quer dizer para nós. No Salmo 121, 2, o salmista, ele declara: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então o monte, ele fala de um lugar diferenciado, fala de um lugar de experiências. E é isso que Jesus estava buscando naquele momento. Devido à sua grande agonia, devido à sua grande aflição, os momentos eles vinham acontecendo de uma maneira muito rápida nesse fim da vida de Jesus. Os momentos, eles corriam na direção de um lugar
que nenhum de nós gostaria de estar. Nenhum de nós gostaria de estar naquele lugar onde Jesus iria estar. Então nós precisamos buscar os lugares altos. Como Jesus, nesse momento de agonia, de aflição, ele buscou um lugar alto. Essa é a nossa decisão que precisamos ter. O lugar alto fala de, independente da altura física do lugar, fala de uma entrega total. O lugar alto fala de nós nos desvencilharmos daquilo que possa estar nos impedindo de ter uma comunhão completa com Deus. É neste lugar que Deus vai falar aos nossos corações. Quando eu abro a minha mente, eu abro a minha alma, eu abro as minhas emoções, eu abro o meu espírito para ouvir aquilo que Deus quer falar para mim. Esse é o Getsemane. Nós precisamos buscar o Getsemane todos os dias das nossas vidas. O Getsemane é o lugar que vai fazer diferença. É o lugar que vai me deixar mais forte. É o lugar que vai me colocar forças no meu interior para que eu possa enfrentar os lugares onde eu vou pisar os meus pés. Queridos, nós estamos vivendo momentos de grande angústia pela situação que nós estamos enfrentando na nossa nação. Pessoas estão saindo às ruas, políticos se degladiando. São coisas assim que estão acontecendo no nosso oikos, no lugar onde nós estamos plantados. E quando nós olhamos para o mundo, quantos cristãos estão sendo perseguidos, quantas pessoas estão sendo mortas por perseguições religiosas. E amados, religião não leva a Deus. Nós só vamos a Deus através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo representa um encontro pessoal com o Deus vivo, com o Deus que vem fazer morada dentro de mim. Isso não é religião. Isso é muito mais profundo do que religião. E pessoas se degladiam e se matam por causa de convicções religiosas. Deus, ele é muito maior do que isso. Deus está extremamente mais alto do que essas questões em que nós vivemos. Por isso nós precisamos do Getsemane. Por isso que nós precisamos estar totalmente ligados a esse Deus, para que a nossa vida consiga sobreviver a tudo isso que enfrentamos. Nós não vamos ser tirados do problema, mas nós teremos uma certeza do lugar onde Deus quer que nós estejamos. E quando nós não temos essa certeza, nós fugimos das situações, nós fugimos daquilo que nos confronta, nós fugimos dos confrontos. Mas no Getsemane, eu recebo essa certeza de Deus, de tudo aquilo que eu tenho que enfrentar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que essa certeza seja dentro de nós, que lugar alto representa um lugar de proximidade com Deus, é um lugar espiritual, queridos. Deus nos fala ao nosso espírito. Deus é um ser espiritual, e Ele vai falar ao teu espírito quando você tiver proximidade com Ele. Nós não podemos ficar no nosso lugar comum. Nós temos que buscar a cada dia mais essa intimidade com Deus. E quando nós olhamos o tanto de sofrimento que Jesus passou nesse fim do ministério dele, os versículos 37 e 38 nos falam: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, na minha opinião, ele passa por um sofrimento em 3 dimensões, queridos.
Ele passa por um sofrimento na dimensão do Espírito. Quando ele recebe a revelação de tudo aquilo que ele teria que enfrentar. O Espírito Santo tinha uma intimidade tal com Jesus, que Jesus sabia quem iria traí-lo. Isso foi revelação do Pai, através do Espírito Santo. Intimidade. Agora vocês imaginem a situação de Jesus. Ele cuidou daqueles discípulos, ele ministrou aqueles discípulos, com toda a energia que ele tinha no seu interior, com tudo aquilo que ele podia expressar de melhor. E de repente, o Espírito revela a ele que um deles, Judas Iscariotes, iria traí-lo. Vocês imaginem como aquilo marcou a vida de Jesus naquele momento da revelação. Pode ser que hoje o Espírito Santo esteja falando no seu coração, de algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, de pessoas queridas, de pessoas próximas, que têm falado por detrás de você. E quando o Espírito revela aquilo para você, como isso deve marcar a sua vida, o seu espírito. São tantas coisas que acontecem nesses tempos de hoje. Por isso você precisa de um Getsemane, para que você possa suportar no seu espírito todas as revelações que o Espírito Santo de Deus vem trazer para você. Jesus foi marcado no espírito dele, mas Jesus foi marcado também na sua alma. O versículo 39 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Queridos, tantas vezes nós precisamos sepultar as nossas vontades, sepultar os nossos desejos, sepultar muitos pensamentos que vêm à nossa mente, à nossa alma, e obedecer a Deus. Mas essa certeza só vem no meu coração, só vem na minha alma, só vem nas minhas emoções, quando eu passo pelo Getsemane, um lugar de intimidade com Deus. E hoje é o dia de você se esvaziar. Nesta manhã, é o momento de nós nos posicionarmos, de nós largarmos tudo aquilo que tem sido empecilho nas nossas vidas, e nós caminharmos na direção desse Getsemane que Deus está propondo para você nessa manhã. Este é o momento de você rasgar o seu coração, de você deixar de lado tudo aquilo que tem impedido você de ter essa comunhão, de ter essa intimidade tão intensa com Deus, que Ele vem e transforma a sua vida. É aquele momento em que você se arrepia, porque a presença do Espírito é tão forte no seu interior, que você sente vontade de flutuar, que você sente vontade de chorar, que você sente vontade de se prostrar. Esse é o momento de intimidade com Deus. Quando Deus te direciona a se esvaziar e a ficar cheio da presença dEle. Nós precisamos, muitas vezes, sepultar as nossas vontades. Jesus, como homem, Ele queria se afastar daquele cálice. Mas Ele tinha um conceito de vida, Ele tinha uma revelação de vida. Aquilo que Deus quer é muito mais importante para Ele. E essa certeza precisa ser em nós. Aquilo que Deus quer para mim é muito mais importante que muitas coisas que eu tenho feito no meu dia a dia, que eu tenho feito nos meus relacionamentos, que eu tenho feito no meu trabalho, que eu tenho feito dentro da minha casa. Aquilo que Deus quer é mais importante do que todas as coisas.
Jesus iria passar, dali para frente também, um grande sofrimento no seu corpo. Jesus, ele foi espancado e ele foi crucificado. Uma morte terrível, porque as pessoas que passavam pela cruz naquela época, elas eram execradas por toda a população. Jesus, ele sofreu em 3 dimensões. E muitas vezes nós podemos estar sofrendo também nessas 3 dimensões. Pode ser uma doença que atinge o seu corpo. Pode ser uma depressão que atinge o seu corpo, que atinge a sua alma. E pode ser coisas que te afastem destes momentos de intimidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Tantas coisas você enfrenta no seu dia a dia, eu tenho certeza. Tantas coisas eu enfrento no meu dia a dia. Disso eu tenho certeza também, porque eu estou experimentando isso na minha vida. Mas existe um Deus que é muito maior que qualquer tipo de situação. Jesus, ele entendeu algo sobrenatural. Como homem, ele entendeu que era melhor obedecer ali no Getsemane do que sacrificar no Calvário. O que significa sacrificar no Calvário? É quando você, sem a presença de Deus, sem o direcionamento de Deus, você vai na direção dos problemas, você vai na direção das lutas. E isso pode se tornar um tormento na sua vida. Porque sem Deus nós não somos capazes de nada. Amém? Sem Deus nós não somos capazes de nada. Por isso que eu preciso do Getsemane. Por isso que eu preciso das experiências íntimas com Deus. E muitas pessoas têm sofrido o Calvário sem nunca ter passado pelo Getsemane. E se você tem experimentado isso na sua vida, querido, querida, você precisa refletir a respeito das suas atitudes, daquilo que você tem feito. Enfrentar lutas com o direcionamento de Deus é muito diferente de você ir pelo seu braço, pela sua força. É muito diferente. No versículo 38, nós vemos uma situação em que Jesus chama os seus discípulos mais íntimos para estar com ele ali, vigiando, ficando ali próximo dele. Nesses momentos de luta nas nossas vidas, nós sempre nos sentimos sozinhos. E a solidão pode fazer coisas na nossa mente e na nossa alma. Porque o inimigo, ele fica atento a essas condições. E muitas vezes ele vem te pressionar ali, naquela tensão em que você está vivendo. Ele olha para você a todo momento, ele está ao derredor. E se você não passa pelo Getsemane, aquilo pode consumir a sua mente, a sua alma, e pode consumir o seu físico também. E pelos textos também nós podemos perceber que nenhum daqueles discípulos estava pronto para estar ali com Jesus. Nenhum daqueles discípulos. Jesus, ele precisava, naquele momento, entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, no lugar de completa intimidade com Deus. E nós percebemos que 8 de seus discípulos, eles ficam fora, como se fosse ali no pátio do templo. Os primeiros 8 discípulos são deixados de fora. Jesus tinha certeza que eles não estavam preparados para enfrentar aquele tipo de situação. Os 3 que eram mais próximos dele,
Isso eu falo no total de 11, porque Judas Iscariotes não estava ali naquele momento. Ele estava preparando a entrega de Jesus. Ele estava entregando Jesus para as autoridades. Ele estava traindo Jesus na condição de amigo. Ele estava traindo Jesus na condição daquilo que Jesus havia passado para ele, das revelações. Todas as revelações que ele recebeu. Ele traía todos aqueles momentos que ele havia passado na vida dele. E apenas 11 estavam ali com Jesus, próximos de Jesus. Mas 8, Jesus percebeu no seu espírito que eles não tinham condições de entrar nem no lugar santo, o que dirá no Santo dos Santos. Mas 3 que eram próximos, Pedro, Tiago e João, eles caminharam mais um pouco com Jesus, eles entraram no lugar santo. Mas quando nós olhamos para onde Jesus foi, Jesus ele se dirigiu ao lugar santíssimo, ao lugar da experiência, ao lugar do sobrenatural. E os 3 estavam próximos, mas não estavam juntos, porque ainda eles não estavam preparados para estar naquela condição, naquele lugar. Amados, a nossa entrega a Cristo, ela pode acontecer em 3 condições. A princípio, nós nos entregamos a Cristo, muitas vezes por interesse próprio. Quando nós ouvimos dizer que ali tem cura, na presença de Cristo tem cura, na presença de Cristo tem salvação. Muitas vezes é apenas um problema que nós estamos enfrentando, que nós queremos ver curados. Queremos ver curado esse problema. Muitas vezes é uma doença, muitas vezes é uma doença de alma, muitas vezes é um problema financeiro. Mas nós não podemos ficar nessa dimensão de interesse por Cristo. Nós não podemos ficar nessa dimensão. Pode ser também por conformismo, por falta de opção. Nós somos levados por alguém. E eu vou, porque aquilo é indiferente para mim. Eu frequento, eu estou junto com uma pessoa que eu tenho interesse, mas eu não passo desse nível de relacionamento. Mas para que eu possa entrar no Santo dos Santos, eu conheço a Jesus para cumprir a vontade de Deus na minha vida. Aleluia! Esse é o nível de intimidade que eu preciso ter. Esse é o nível de entrega que eu preciso ter. Eu não posso ficar na superficialidade. E o Getsemane é o lugar onde eu abro mão dessa condição em que eu me encontro para adentrar no Santo dos Santos, para buscar essa intimidade diferenciada com Deus. Nós precisamos avançar, queridos. Nós precisamos avançar na nossa condição. Nós não podemos parar em patamares que muitas vezes nos levam a conhecer Jesus. Nós precisamos ir adiante. Isso independe de vida profissional, isso independe de qualquer tipo de coisa. É momento de intimidade. É momento de receber revelação. Esse é o grau de intimidade que nós precisamos ter com Deus. Nos versículos 39 e 42, o texto quer dizer assim: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No 42 também diz assim: meu Pai, se não é possível passar por mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Este
é o momento em que Jesus lutava contra ele mesmo. Jesus tinha certeza de uma coisa: quando ele estivesse pregado ali naquela cruz do Calvário, o Pai não estaria com ele. O Pai não estaria com ele. Porque ele estaria pregado ali naquela cruz para receber o meu pecado, para receber o seu pecado. E o que mais doía em Jesus é que naquele momento de maior sofrimento dele, o Pai estaria de costas. Porque Deus é santo. E a santidade de Deus não permite com que ele comungue com o pecado. Essa talvez seja a mais dura das guerras que nós enfrentamos. A guerra contra nós mesmos. Porque quantas vezes nós queremos deixar de lado este momento do Getsemane. Porque o Getsemane é uma prensa. Isso pode doer na nossa alma, no nosso corpo. E a gente quer, muitas vezes, sair fora dessa condição. A transformação passa pelo Getsemane porque nós precisamos ser moídos. Eu preciso ser moído no meu orgulho. Eu preciso ser moído no meu caráter. Eu preciso ser moído nas minhas atitudes, que refletem aquilo que eu tenho no meu interior. Eu preciso controlar a minha boca, que muitas vezes fala daquilo que o meu coração está cheio, e muitas vezes o meu coração está cheio de coisas horríveis. E nós vamos falando e destilando aquele fel, aqueles venenos que muitas vezes nós temos guardado no nosso interior. E o Getsemane fala de nós sermos moídos para que isso seja tirado do nosso interior. Jesus fala de um cálice. Queridos, esse não é um cálice físico, esse é um cálice espiritual. Porque esse cálice estava carregado de toda a ira que Deus tem pelo pecado. E Jesus iria espiritualmente beber daquele cálice. Quantos de nós estamos preparados para beber num cálice da ira de Deus? Por isso que nós precisamos do Getsemane. O Getsemane nos leva a confessarmos os nossos pecados, a abrirmos mão das nossas certezas que muitas vezes estão na nossa alma, mas que não são certezas de Deus. Esse é o Getsemane que nós precisamos passar. E Jesus aceitou essa tarefa. Jesus, quando saiu do Getsemane, ele tinha certeza daquilo que ele iria passar. Ele aceitou aquela tarefa. Para que hoje, quando você bebe do cálice da nova aliança, o cálice da nova aliança, queridos, essa é a maior bênção que nós podemos receber na nossa vida. É um momento em que nós temos a certeza no nosso coração, quando nós participamos da ceia do Senhor, da obra que Jesus fez por mim lá na cruz do Calvário, e a certeza de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, igreja que somos nós. Jesus, Ele não vem buscar esse prédio, queridos, Ele vem buscar pessoas. Deus é um Deus de relacionamentos, não é um Deus de prédios. Ele vem buscar as pessoas, cada um de nós que congrega neste lugar. Oh, aleluia, que coisa tremenda isso. Mas Jesus teve que beber aquele cálice, para que nós pudéssemos
beber este cálice da bênção que Ele proporcionou para cada um de nós. Que coisa tremenda isso. Não existe bênção maior que nós podemos receber na nossa vida. E é impressionante a energia que Jesus coloca nas suas orações. Jesus, ele colocou tanta energia naquela oração, que os vasos dele se dilataram e se romperam, e ele suou sangue. Queridos, isso é uma energia tremenda que nós colocamos no nosso corpo. E é isso que Deus espera de nós. No Getsemane, você vai colocar toda a energia que você tem, para que Deus possa entrar no seu coração. E trazer aquela intimidade, e trazer aquela revelação, e trazer também aquela cura. Porque Deus é um Deus de milagres, amados. Mas você precisa do Getsemane para estar pronto para receber o milagre. Eu me lembro, uma vez nós fizemos um evento de colheita, há muitos anos atrás isso. E muitas pessoas foram até aquele evento. O salão ficou cheio na época. E tinha uma pessoa ali que estava com uma pedra nos rins. E estava passando por um sofrimento muito grande, uma dor muito grande. E ele já estava até com cirurgia marcada. E no momento de oração, no término daquela reunião, aquela pessoa recebeu o sobrenatural de Deus, porque o ambiente era comandado pelo Espírito Santo de Deus. E aquele rapaz, ele foi curado daquela situação que ele se encontrava. Mas ele não queria esse Deus do milagre. Ele ficou nessa relação superficial. Era interesse dele receber aquela cura. Mas ele não queria um momento de maior intimidade. Eu não sei a condição em que ele se encontra. Eu não o conheço. E, apesar de o procurarmos, ele não se manifestou na direção de conhecer mais esse Deus. E eu não sei se ele perdeu a bênção, se ele continuou a bênção, mas ele perdeu uma grande oportunidade da vida dele, de conhecer esse Jesus, que pode levar ele a uma dimensão diferente, que pode levar ele a experimentar um reino sobrenatural, um reino que por enquanto pode ser muitas vezes invisível para cada um de nós, mas um reino que um dia vai ter uma realidade completa nas nossas vidas. E não haverá mais mortes, não haverá mais dores, não haverá mais sofrimentos. Amados, o Getsemane nos coloca essa certeza no coração. Quando eu estou em todos os momentos nesse Getsemane, experimentando essa intimidade com Deus, essa certeza nunca vai sair do meu coração. Não é a luta no meu trabalho, não é a luta nos meus relacionamentos, não é a luta no relacionamento com a minha esposa, não é a luta no relacionamento com o marido. Não é esse tipo de luta que vai te tirar do foco. A nossa luta não é contra carne e sangue, amados. A nossa luta é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso nas religiões celestes. Essa é a nossa luta. Não é a minha esposa, não é o meu chefe no trabalho, não é o meu subordinado no trabalho, não é aquela pessoa que me fecha no trânsito, não é aquela pessoa que muitas vezes me traz um grande prejuízo financeiro. Essa não é a minha luta. Quando você tem a certeza, quando você passa pelo Getsemane, você consegue receber de Deus uma revelação para sair desses problemas.
E essa oração que eu estava falando, ela tem que ter tanta intensidade, que essa oração precisa levar até o ponto de nós nos desarmarmos, de nós tirarmos todas as restrições que nós temos para aquilo que Cristo quer fazer na minha vida. Muitas vezes nós aceitamos aquilo que Ele quer fazer até certo ponto, mas quando aquilo começa a doer, a trazer transtorno, muitas vezes nós nos afastamos. A oração de intimidade leva a um quebrantamento total. E foi isso que Jesus experimentou. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Quantas vezes você tem dito isso para Deus? Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Quantas vezes você tem aberto mão de coisas que você faz, para que a vontade de Deus seja feita? O Getsemane também é um lugar de reflexão. E quando nós nos desarmamos, aquele medo que nós sentimos, ele deixa de fazer parte das nossas reações. Aquele medo que muitas vezes nós sentimos, deixa de fazer parte. Nós nos desarmamos e uma certeza vem. E lá em Lucas, 22:43, a palavra diz, nessa mesma experiência que Jesus estava tendo, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Quando nós abrimos mão das nossas certezas e aceitamos as certezas de Deus para nós, o amor de Deus é manifesto e é derramado. Em qualquer tipo de luta, querido, que você está enfrentando, não vai ser nada perto dessa certeza, desse conforto de Deus. Eu não sei o problema que você está enfrentando. Pode ser uma luta muito grande. Pode ser uma luta em relacionamento. Pode ser uma luta financeira. Mas você precisa entrar no Getsemane. Porque essa luta, quando ela se torna de Deus, ela é totalmente suportável. Ela é totalmente suportável. Nos versículos 45 e 46, para a gente encerrar. Depois de todas essas experiências que Jesus teve, de todas essas experiências que os discípulos tiveram, o texto diz assim: então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormi e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. Amados, somente o Getsemane nos leva a tomar essa decisão que Jesus tomou. Levantai-vos, vamos. Eu estou pronto. A revelação de Deus colocada no coração trouxe uma certeza. Que aquilo que ele iria enfrentar não iria ser nada daquilo que Deus iria fazer na vida dele. E é essa certeza que você precisa ter. Que aquilo que você vai enfrentar, Deus é maior que qualquer situação. Jesus, ele estava pronto para a batalha. Ele estava liberto de todos os seus temores e aflições. Ele estava consciente do alto preço a pagar, mas ele estava resoluto. Ele estava decidido quanto à missão que ele tinha a cumprir. É essa certeza que o Getsemane nos traz. É por isso que nós precisamos passar pela experiência do Getsemane. E a gente percebeu que Deus, ele não mudou a situação que Jesus iria enfrentar, ele mudou?
Não, Jesus iria cumprir todo o propósito que Deus havia determinado para ele. Deus não fez um milagre nessa situação, mas ele ensinou Jesus a lidar com o problema. É isso que Deus quer fazer na sua vida quando você entra no Getsemane. Muitas vezes, aquele milagre que você está esperando não vem. Aquele milagre provavelmente não vai vir. Porque Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E quando eu olho, muitas vezes, as situações que nós estamos enfrentando, problemas físicos, eu estou passando por um problema físico, e eu preciso passar por uma cirurgia. Mas, no meu Getsemane, Deus me colocou a certeza que Ele está no centro, no controle de todas as coisas. Amém? Essa é a forma com que nós precisamos andar no nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a lidar com o problema. Nós precisamos aprender a lidar com o problema. E é só Deus. É só a experiência do Getsemane, essa experiência da intimidade, é que vai me ensinar a lidar com os problemas que se apresentam todos os dias na minha vida. Queridos, Jesus ele deixou muito claro para os discípulos, e ele deixou muito claro na palavra, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós não temêssemos, porque ele venceu o mundo. Aleluias! Aleluias! Ele venceu o mundo. E esse é um presente para a minha vida, e esse é um presente para a sua vida. Mas isso só é uma realidade quando nós temos a intimidade com Deus, quando nós crescemos na presença de Deus, quando nós buscamos a presença de Deus. E uma frase muito interessante que eu li o ano passado, e eu anotei, e eu gostaria de estar compartilhando, de um teólogo chamado James Dunn. Ele diz assim, que a conjugação cruz e ressurreição jamais pode ser desfeita. Isso não é desfeito. Você só vai vencer o problema, você só vai chegar àquele momento em que Jesus vier te buscar. Como igreja amada que você só vai vencer quando você enfrenta a sua cruz. Quando você enfrenta a sua cruz do dia a dia, como Jesus enfrentou a cruz dele. E ele ressuscitou, porque ele estava no centro da vontade de Deus, e nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, queridos. Nós não podemos andar pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Nós precisamos andar no centro da vontade de Deus. E ele continua dizendo que sem a ressurreição, a cruz é um motivo de desespero. Sem a ressurreição, o que significaria a cruz de Jesus? Jesus ele só pode interceder por nós, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Ele venceu o cálice da ira de Deus que foi colocado sobre ele. A simbologia do batismo, quando nós somos batizados, a palavra nos ensina que nós adentramos, nós somos submersos para que nós sejamos limpos dos nossos pecados. E quando nós saímos da água, simboliza que nós saímos como uma nova criatura, que nós saímos limpos, lavados. Amado, se você se batizou, você precisa ter consciência disso. Se você abre mão de carregar a sua cruz, quando Jesus voltar, provavelmente você não vai estar subindo com Ele. Nós precisamos ser íntimos, isso é que nos vai fazer subir na presença de Jesus quando Ele vier buscar a igreja. E ele continua dizendo que sem a cruz,
A ressurreição é uma fuga da realidade. Nós precisamos enfrentar as nossas cruzes. Quantas pessoas se casam e depois que se casa, acha que aquela esposa, que aquele marido não é aquele que Deus separou. Meu querido, quando você se casa, você faz uma declaração. Que você vai estar junto na alegria, na tristeza, na doença, na pobreza e na alegria também. E por último você declara até que a morte nos separe. Amados, essa é uma declaração que não é uma brincadeira. Nós não estamos brincando de casamento, nós não estamos brincando de relacionamento. Aquilo que a nossa boca libera é muito sério. E se você tem um entendimento, se você está na verdade do Evangelho, isso precisa ser uma certeza na sua vida. Nós não podemos brincar de relacionamentos. Senão, isso vai ser uma fuga da realidade. Precisamos carregar as nossas cruzes. Eu não acredito que uma esposa abençoada seja uma cruz que nós temos que carregar, não. A esposa é bênção, amém? Esposa é bênção nas nossas vidas. Marido é bênção nas nossas vidas. Marido muitas vezes pode ser turrão, isso e aquilo, mas isso é tratamento de Deus para nós, porque as diferenças, elas são para nos completarem. Amém, queridos? Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas você precisa de um Getsemane. Mesmo que a sua vida esteja indo às mil maravilhas, você precisa de um Getsemane. Você precisa de uma experiência mais profunda. Eu gostaria que nós nos colocássemos de pé nessa hora. Eu gostaria de estar chamando os músicos.